E agora a gente traz, porque na parte da tarde, a partir das 15 horas de hoje, na abertura da sessão do Supremo, o presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu a conduta de Alexandre de Moraes e classificou a reportagem da Folha como uma tempestade fictícia. Na vida, às vezes, existem tempestades reais e, às vezes, existem tempestades fictícias. Acho que nós estamos diante de uma delas. Todas as informações que foram solicitadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo relator dos inquéritos, o ministro Alexandre de Moraes, referiam-se a pessoas que já estavam sendo investigadas e, portanto, o inquérito que já estava aberto perante o Supremo Tribunal Federal. Informações voltadas à obtenção de dados diante da denúncia de reiteração das condutas de desinformação e de circulação de ataques à democracia e de discursos de ódio. Portanto, em nenhuma hipótese e em nenhum caso houve fishing expedition dirigida personalizadamente a qualquer pessoa de maneira aleatória. Informações para instruir inquéritos que já estavam em curso. Em segundo lugar, e muito importante, todas essas informações solicitadas eram informações públicas. O decano da Suprema Corte, ministro Gilmar Mendes, rebateu as críticas sobre a atuação de Moraes e chamou as críticas do ministro de infundadas. Não é de hoje que o ministro Alexandre tem sido vítima, tem sido alvo de críticas infundadas acerca da condução das investigações sob sua responsabilidade. Todos sabemos que a censura que tem sido dirigida ao ministro Alexandre, na sua grande maioria, parte de setores que buscam enfraquecer a atuação do judiciário e, em última análise, fragilizar o próprio Estado democrático de direito, como Vossa Excelência acaba de bem demonstrar. A condução das investigações por parte do eminente ministro tem sido pautada pela legalidade, pelo respeito aos direitos e garantias individuais e pelo compromisso inegociável com a verdade. O ministro Alexandre de Moraes também se manifestou publicamente pela primeira vez sobre o assunto. Ele afirmou que todos os procedimentos a que as mensagens fazem referência foram realizados no âmbito de investigações já existentes. Nenhuma das matérias preocupa o meu gabinete, me preocupa, ou a lisura dos procedimentos. Todos os procedimentos foram realizados no âmbito de investigações já existentes, aqui principalmente o inquérito 4781, conhecido na mídia como inquérito das fake news, e o inquérito 4878, também denominado pela mídia como inquérito das milícias digitais. Moraes justificou ainda que a solicitação ao TSE se deu em razão de a Polícia Federal ter colaborado pouco com as investigações. Esse procedimento poderia se dar de duas formas. Poderia se dar a partir de uma requisição minha à Polícia Federal para que ela realizasse, poderia se dar a partir de uma solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral para que ele fornecesse os relatórios. E, obviamente, foi dito, seria esquizofrênico eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, me auto-oficiar. Até porque, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no exercício do poder de polícia, eu tinha o poder pela lei de determinar a feitura dos relatórios. Hoje esse meio investigativo continua possível, esse compartilhamento de provas, que é um meio admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje sim, eu oficiaria a ministra Carmen, porque agora a presidência do Tribunal Superior Eleitoral é da ministra Carmen. Então, eu, como presidente do TSE, determinava a assessoria que realizasse o relatório.
Bom, vários Percebo pontos aqui. uma certa, para ser gentil, uma certa insegurança. Eu percebo o sumiço daquele tom arrogante deles. E é o seguinte, tudo que vocês ouviram agora, isso aí sim, é fake news. Ou conversa fiada. Ou mentira. Mentira, besteirol. Estão tentando tratar o povo brasileiro como um bando de idiotas, como sempre. Então vamos, por partes. O presidente Luiz Roberto Barroso, presidente supremo, ele também disse durante 10 anos que o terrorista Cesare Battisti, assassino confesso de 4 pessoas que nada lhe fizeram, era inocente. Ele está dizendo agora, quem disse que o Battisti é inocente, por que não dirá que o companheiro ao lado, até levado pelo corporativismo, que não deveria também atingir aí o timão da toga, porque ele não diria que o Alexandre é inocente. Mesma coisa com o Gilmar Mendes. Não, agiu dentro da lei. Como dentro da lei? Diz que os inquéritos já existiam. Que inquérito envolveu a Revista Oeste? Como é que é? Fishing Expedition. É jogar... Pesca probatória. Joga a rede, aí ele vê o que vem e tal. Eles fizeram isso com a Oeste ou não? Pediu que recorresse à imaginação, à criatividade, para inventar coisas. Eles estão vendo outro processo. Eles não estão acompanhando o que a Folha vem divulgando. Em que mundo eles vivem? Vem o Alexandre de Moraes, que escreve livros sobre o assunto e diz que o Tribunal Superior Eleitoral tem poder de polícia. Tem coisa nenhuma. Não é nenhum tribunal. Não é nenhum tribunal. E ele usou, sim, o Tribunal Superior Eleitoral. Não, poderia recorrer a isso. Como é que eu vou pedir que mandem encomendar pareceres? Foi exatamente o que fez. Ordenou aos 2 sabujos ali que fizessem relatórios para incriminar alguém porque ele assim queria. Ele orientou o que eles produziram sobre o Constantino, sobre a revista também, sobre centenas de brasileiros. E agora continuam mentindo. O ministro Barroso, que continue acreditando no João de Deus, tá? Especialista em estupro de vulneráveis ou não. Ele pode acreditar, mas não tentar vender essa verdade a nós. Essa mentira, né? Vendendo como verdade a nós. Ninguém aqui é bobo. Vocês estão na defensiva, expliquem-se. Aí vem o Alexandre de Moraes, não, porque a Polícia Federal poderia ter feito, mas não ajudou aqui ali. Como? Mobiliza a Polícia Federal até para bate-boca de aeroporto. Vem com essa conversa fiada. O que me espanta é que eu vivi muito e até recentemente eu só conhecia o sujeito que faz uma tremenda ilegalidade constrangido. Agora não, eles estão querendo ensinar como é que se julga. Isso é agir fora da lei. Fora da lei. Vocês agora são os acusados. Tentem encontrar alguma explicação, algum álibi, porque não há defesa consistente possível. E eu queria só dar um aviso para eles, porque eles são imprudentes e sofrem da chamada ejaculação precoce, que assalta os muito apressados em se defender quando não tem provas. Toda a série de matérias desse tipo de reportagens, vou explicar para vocês, do Supremo, o timão da toga que sabe tudo. A gente começa a publicar as coisas menos graves. Tá? A gente joga o anzol, que é justamente para que vocês sejam apressados,
para que vocês se manifestem achando que o mais grave passou. Isto aqui não é suficiente para que a gente encerre a ditadura do judiciário. Pois bem, hoje foi pior que ontem. Hoje apareceu o caso da Revista Oeste. E apareceu a ordem para usar a imaginação, que foi, né, ordem que foi retrucada com aquele negócio. Né? Vou dar um jeito. Dar um jeito é prender alguém inocente. É punir quem não é passível de punição nenhuma, por não ter feito nada de errado, como nós aqui. O próprio cara que disse, vou dar um jeito, disse que o que a gente fazia aqui era jornalismo. Ou não pode criticar o rei nu. O rei está nu, como diz a capa histórica do José Roberto Guzzo. Já apresentamos aqui, apresentaremos outra vez. Defendam-se com alguma consistência. E pergunto de novo, onde estão os ministros que mantêm a vergonha na cara para defender o tribunal, não o colega ameaçado? Não o colega ameaçado. A entrevista dada pelo ex-ministro e ex-presidente do Supremo, Nelson Jobim, já aponta crimes que nós apontaremos aqui ao longo do programa. Não banquem os inocentes. Não apresentem um ditadorzinho como defensor da democracia. Não há democracia se há medo. Não há democracia se a lei não existe. Se a lei é feita por quem deveria guardar a Constituição. Expliquem-se enquanto é tempo, porque o pior vem aí. Vem aí. E vocês vão ter que alterar essa conversa fiada que vocês tentaram vender apressadamente. Bom, Piotr, só para esclarecer para quem nos acompanha, essas declarações foram dadas na tarde de hoje, numa sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Eles estavam discutindo uma ação direta de inconstitucionalidade, nada a ver com esse caso, mas o presidente do Supremo, Barroso, se manifestou, o decano Gilmar Mendes também, e, claro, Alexandre de Moraes também pela primeira vez publicamente falou sobre o caso. Os demais ministros não se pronunciaram, Cássio Nunes Marques, André Mendonça, enfim. Silêncio estridente. Os três só que se manifestaram, o decano, presidente do Supremo, e também o ministro Alexandre de Moraes. Já que estava nesta onda de defender o Alexandre de Moraes, quem não defendeu está passando um recado. Talvez porque queira esperar ainda mais do que vai ser divulgado. Não sofrem de, como disse o Augusto, de precipitação, né? Mas vamos lá. Eu vou começar com a fala do ministro Barroso, porque se o presidente da corte e o decano da corte não estão preocupados em preservar a instituição no momento em que ela ainda vai ouvir coisas importantes, porque essa reportagem não acabou ainda, é preocupante, porque nós estamos aqui para defender a existência e a integridade do Supremo Tribunal Federal, assim como do Tribunal Eleitoral. Vamos lá. Eu vou me reportar aqui a 2019, que é exatamente o primeiro ano do inquérito 4781, né, Silvio? O inquérito das fake news, né? O primeiro dele. 4781. 4781. Sim. Lá atrás, a procuradora-geral Raquel Dodge disse o seguinte sobre o Supremo Tribunal Federal. Chamou o Supremo, naquele inquérito aberto de ofício, de tribunal de exceção. A Procuradora-Geral da República chamou de tribunal de exceção. Não é bolsonarista. Mais que isso, chamou o inquérito das fake news de ilegal. Ela não economizou em nenhuma das palavras. É a Procuradora-Geral da República, tem fé pública o que ela está dizendo. É um órgão. Vamos lá. Vamos agora ao que disse o ministro Barroso. Ele, que está na cara ali, porque depois ele cita também, sem obviamente nomear, mas ele dá a entender que ele está falando do ex-presidente Bolsonaro, que ele não se dá com o ex-presidente Bolsonaro, que ele não tem nenhum apreço. Enfim, isso está muito claro. A minha pergunta é qual é o apreço que ele tem pela democracia, pelo Estado Democrático de Direito, pelo Supremo Tribunal Federal e pela Constituição Federal. Porque isso talvez vá balizar o que a gente pode pensar dele.
que é justo, é nosso direito. Não é uma ofensa, é só uma ideia. Ele disse, nesse momento, naquela fala dele, que ele acha absolutamente natural um inquérito aberto de ofício dentro do Supremo. Absolutamente natural. Com essa extensão toda e este tempo todo, eu não posso reputar ao ministro Barroso ignorância no direito. Não, ele não tem essa ignorância. Muito pelo contrário, é um conhecedor do direito. Como ele consegue chegar a essa conclusão de, sim, achar natural o processo todo, o inquérito lá, há 5 anos, com a extensão que teve, ou seja, sendo desdobrado e não tem fim? Bom, isso é uma coisa que ele precisa responder. Eu não conseguiria fazer por ele. Ele acha natural o TSE ter poder de polícia. O TSE é poder de polícia. Olhe para o TSE desde a redemocratização, que é o período que nos importa, porque ali, nos anos 80, veio a Constituição. Você viu o TSE com poder de polícia? Não. Agora ele acha normal o TSE com poder de polícia. Até justificou, inclusive, num dos atos do ministro Alexandre de Moraes. Ele também não fez nenhum reparo ao que eu vou chamar de conversas cabulosas, além de debochadas, completamente inapropriadas, para um juiz e o representante desta comissão que estava lá no TSE, o Talhaferro lá, que representava lá o combate às fake news e à desinformação. Ele achou natural aquela conversa toda, risos, emojis de gargalhada, use sua criatividade. O que é? Criatividade o quê? Jurídica? Porque esse país já tem uma história de criatividade contábil e deu errado, no governo Dilma Rousseff. Então, quer dizer, não dá para ficar só nessas platitudes jurídicas. Mais que isso. Ele acha normal também o avanço sobre as prerrogativas do Congresso, do Supremo, tirar parlamentar o seu direito, que está no artigo 53, de ser completamente inatacável parlamentar no que ele diz e no que ele vota. Parlamentares, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, perderam as redes sociais. Perderam as redes sociais. Não puderam falar. Contas de jornalistas, ele acha normal também, jornalista, por exemplo, por opinião, sem o devido processo legal na primeira instância, quando alguém achar que, por exemplo, foi um crime de opinião, não tem crime de opinião, mas tem crime contra a honra, tá bom, então você move um processo. Não, ele acha normal que tudo isso ocorra dentro de uma corte superior sem direito a recurso, ou quando o recurso eventual é julgado pelo mesmo juiz. Vamos lá. Nenhuma contestação, nenhuma reprimenda a esses juízes que estão neste caso, com tudo que fizeram, com todo o abuso. O CNJ precisa se manifestar. Eu não espero que o Supremo, sinceramente, até porque, pelo que eu sei, não tem nenhuma ferramenta para punir um juiz, um ministro dele próprio. Não tem corregedor no Supremo. O corregedor, entre aspas, seria o Senado da República, que sim tem a prerrogativa de abrir um processo de impeachment, que é exatamente o que senadores, defensores da democracia, não vou chamar da oposição não, senadores defensores da democracia e da Constituição estão fazendo agora. Mas eu esperava, pelo menos, que houvesse um cuidado até se saber a integralidade de toda essa discussão, porque o que já temos é grave. Mas se ele acha que, por exemplo, alguma coisa lá na frente será divulgado pelo jornal Folha de São Paulo para inocentar o ministro Alexandre de Moraes e tudo o que nós estamos dizendo aqui, bom, então ele não conhece como é que funciona o jornalismo. Mas, enfim, as escolhas são pessoais. Ele fez as dele. Agora, é preocupante que o presidente da corte e o decano da corte não estejam preocupados com a corte, mas sim por um espírito de corpo e defender o ministro Alexandre de Moraes. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com uma advogada para justamente ouvir essas questões mais técnicas, jurídicas, das alegações dos ministros em relação a esse caso. Acho importante a gente esclarecer aqui para a nossa audiência.